Lembro-me dessa história quando eu ia fazer 6 anos de idade, assim que meus pais se separaram, em 1970 e 1970, não me lembro, ou 1971, por aí, eu não me lembro muito, eu era pequena. A minha mãe, a gente foi morar em nossa outra casa alugada, uma casa alugada para nós, eu, ah, duas, três irmãs, uma tinha 17, a outra 18, morava do outro lado, casada com 2 filhos, e duas outras irmãs com 12 e 11 anos de idade, mais ou menos por aí. E eu ia fazer 6 anos, eu tinha um irmão com mais ou menos 8 anos por aí, e o outro irmão com 18, 19 anos, 18, 19 anos, e tinha outra irmã também essa irmã 17 anos. Então era uma família grande e minha mãe sempre ia para o interior, ela sempre viajava, entendeu? Sempre viajava e ela tentava escapar de mim, de nós, né? Ela ia para casa dos meus avós, que ficava na serra. Então ela queria destressar um pouco, porque não é fácil tomar conta de crianças. E quando meu pai lá morava com meu pai não deixava ela fazer essas viagens. E agora que ela estava livre, ela podia fazer essas viagens. Então ela ia sempre para a serra, para a casa dos meus avós, que ficava mais ou menos aqui. A gente ficava aqui e o ônibus percorria todo este lugar aqui, que naquela época, 1970, 71, era tudo mata. E a gente ia aqui perto da Serra Negra, em Bezerros. Porque eu sei que era Bezerro, porque ela sempre falava que os pais delas moravam em Bezerro. Morava, né? Já né? Eles não vivem mais. Todos já morreram, inclusive minha mãe. E eles moravam aqui, no pé da serra, perto da Serra Negra, um lugar muito lindo, muito esquisito. E eu lembro-me que na viagem ah, havia essa senhora que queria que minha mãe deixasse eu ficar no colo dela, uma mulher assim, tipo índia, bem bonitinha. Ela pediu, deixa eu carregar sua menina. Aí minha mãe falou, tá, carregue. Aí ela me colocou no colo dela e eu adormeci lá, uma cabocla. E a gente saiu pela manhã. Minha mãe não queria me levar não, mas eu fiquei de olhinho aberto, porque desde que pequena que eu era intuitiva e eu já pressentia que minha mãe ia escapulir. Ela saía mais ou menos 4 horas da tarde, ela saía 4 horas da manhã. Quando todo mundo estava dormindo, ela pegava o beco. Por quê? Porque 5 horas lá, o sol, 4 horas o sol já saiu. E ela, acho que ela acordava às 3 horas para se preparar para ir para o interior. Aí nesse dia eu disse, deixe, viu, que eu vou lhe vigiar. De manhã eu vi ela se trocando, tomando banho. Eu, mãe, para onde a senhora vai? Aí, tadã! Aí ela falou, menina, vai dormir. Eu falei, não, eu quero ir com a senhora. Não pode não, que é muito longe. Não, eu não quero saber, eu quero ir com a senhora. Eu quero. No final, coitadinha, teve que me levar. Então a gente saiu mais ou menos às 5 horas da manhã, ainda estava escuro, viu? Fomos para a rodoviária. Eu vi minha mãe pegar um bilhete, né, um tiquete para Bezerros e a gente foi. Aí foi assim uma viagem um pouco longa, porque sabe por quê? A gente saiu pela manhã, mais ou menos 10 horas da manhã do Recife e chegou em Bezerros às 6 não, era 4h30, que eu vi minha mãe falando para a menina que estava me segurando, a moça que estava me segurando, que já era 16h30 quando a gente já chegou lá. Já está quase escurecendo, o sol já estava quase assim, bem frio saindo. E a gente chegou lá, a gente pegou um ônibus e foi para a serra, outro ônibus local e foi para a serra. Então é uma viagem um pouco cansativa.
Então, finalmente a gente chegou na casa dos meus avós. Era uma casinha pequena, humilde, no topo da serra. E chegando lá, o meu avô voltava da. Ele voltava aqui no topo da serra. Imagina aqui, uma casinha bem aqui pequena. Eu lembro a gente subir por aqui. Não era exatamente esse ponto, claro, eu tô falando assim um exemplo. Aí a gente subiu aqui, né? A casinha ficava no topo, e depois eu via uma capela ao lado e uma ribanceira, tinha um cemitério bem na casa dos meus avós, atrás do quintal deles tinha um cemitério na ribanceira e uma capela aqui. Entendeu? A casa era muito um pouco sinistra e como se fala, né? Eu na época não senti nada porque eu ainda era jovem e tal e não sentia nada. Tinha um cemitério lá, entendeu? Um cemitério assim, não era um cemitério daqueles que tem estruturas assim, condomínio fechado, não, era assim, no mato mesmo, antigo, viu? Antigo, onde eles enterravam as pessoas nas épocas. Mas até então eu não sabia, né? A gente chegou, aí meu avô chegou da roça, que ele plantava café e outras coisas, e feijão, e milho e mandioca. Aí eu vi um homem alto chegando, um homem com um olho bem externo, assim, um olhar sofredor, como se sofresse, bem sério mesmo. Ficou olhando para mim a primeira vez assim fixamente, eu lembro-me. Aí ele mandou a minha avó preparar a sopa, minha avó preparou a sopa, já estava o pão ah, no espugão de lenha lá, ela estava assando pão. E outra coisa, não tinha mais porque meus avós tinham 10 filhos, teve 10 filhos, né? A minha mãe foi a do meio dos 10 filhos, foi 5 filhas, 5 filhos. Todos saíram. E um dos filhos deles, meu tio, deixaram um menino para os meus avós criar. Um menino mal encarado, os cabelos bem negro. Um menino encarado que eu não fui com a cara dele e ele não foi com a minha. Assim que a gente bateu assim de frente. E o meu avô também olhou para mim assim, um homem alto, parecido português, com machado, inchada nas costas. Aí mandou a minha avó colocar a comida na mesa, a gente comeu e tal, né? E quando foi assim, vamos ver. Quando foi assim, a casa também era um pouquinho assim, o lugar, o terreno. Mas a casa era menor, claro, bem pequenininha. E alguns deles dormiam em redes. Era apenas um casal de velho e uma criança. O menino tinha mais ou menos 11, 10 anos de idade. Era o sobrinho da minha mãe. E eu ia fazer 6 anos. Menininha, pequenininha ainda. Cabelinho cacheado, dourado. E vamos ver lá, né? Vamos ver se eu vejo aqui. Aí, de repente, eu saio da casa. Quando a gente terminou da janta, eu nem terminei nada, a sopa, nada, saí para fora, já estava escuro. Quando eu saí para fora, já estava escuro. Aí eu via perto ali uma capela, e não tinha casas ao redor, mas eu vi uma capela. E lá embaixo, lá atrás, eu vi só cemitério e uma capela. E dentro da capela havia um homem me olhando, um homem usando batina, me bisbilhotando por dentro da capela, bem velha já delipidada. De repente, do nada, eu vi umas meninas chegando. Era 4 meninas. O sol já havia se pondo. Só estava mesmo a luz da lamparina lá dentro da casa dos meus avós. E tudo escuro, só o clarão da lua. De repente eu vejo 4 meninas se aproximando. Olha, elas usavam assim,
desse tipo de batina. Minha mãe chamava timão, naquela época era timão, mas na minha época não tinha mais não, viu? No Recife a gente já não usava mais timão não. Então eu fiquei assim, quer dizer, eu era pequena, eu não ligava para nada, mas hoje mesmo, uma pessoa já adulta, velha, eu fico imaginando que tipo de meninas usavam timão naquela época. As meninas eram 4 meninas loiras, usando timão, meia e sapato, e tinha um tipo, aquele tipo de touca na cabeça. Não era touca assim, véu, não. Era um tipo assim de touca que eles usavam na Inglaterra muito tempo atrás. As meninas tinham os cabelos dourados, loiro, encaracolados, os olhos azuis. Eram meninas lindas, alta, e tinha mais ou menos assim uns. A mais nova tinha mais ou menos 9 anos, as mais velhas tinham mais ou menos. Eu daria, hoje em dia, eu daria 12 a 14 anos. 4 meninas. Sabe o que elas fizeram? Elas usavam assim, sabe o que elas fizeram? Elas usavam assim, ó. Só que era todo, aqui era longo, era de mangas compridas. Os cabelos não eram assim, os cabelos eram loiros, encaracolados. Elas chegaram e era mais ou menos as meninas assim, os cabelos loiros encaracolados, alta, mas claro que o rosto não era assim, o rosto era bem, tipo, bem sublime. É como se você fosse ver uma pessoa que não existia ali, como se você tivesse em outro mundo. A pele delas era bem pálida mesmo. A minha também era bem branquinha, a delas também. E o cabelo assim, o cabelo não era tão longo, mas era mais ou menos aqui, ó, todo encaracolado. O meu era curtinho e encaracolado. Os, e as vestes delas eram aquela batina branca, assim, toda longa, meia, sapato e aquela touca na cabeça. Elas chegaram, aproximaram de mim, aí disseram, de onde você veio? Aí eu falei, eu vim do Recife. É, vamos brincar? Eu falei, vamos. Aí elas falaram, ok, vamos brincar. Aí começaram a rodopiar comigo. E o jeito que elas brincavam era bem assim, tipo, agressivo, assim, me rodando. Eu não sei porque elas estavam excitadas, elas realmente gostavam de mim, eu não sei o que estava acontecendo. Mas elas me rodopiavam assim. E a gente brincava de, como se fala aquele negócio lá, roda, que na época era roda. Brincou, eu era a mais novinha de todas elas. A gente brincou e as meninas eram sólida mesmo. Aí chegou a hora em que elas me pegaram, 4 delas, cada uma pegou nos meus braços e a outra pegou em meus pés. E elas saíram me levando. Enquanto isso, o padre nos olhava lá dentro da capela velha. Ah, o padre nos olhava na capela velha, né? Tinha uma capela assim, ó, exatamente assim, só que mais velha, mas não tinha essas barricadas aqui, essas como cerca aqui, não tinha. Era tudo assim, assim, adjacente da casa dos meus avós, bem pertinho mesmo. Tipo, a casa dos meus avós eram aqui e a capela aqui e atrás do cemitério. A capela aqui. Aí sabe o que aconteceu? As meninas me pegaram, cada uma pelo braço e pelas pernas, e iam me levar para a direção do cemitério. Aqui, a gente estava brincando aqui, né? Vamos supor. Elas me levaram para trás, ia me levar em direção do cemitério. Quando eu comecei a chorar, a choramingar um pouco, sim, choro de menina, mãe. Aí nessa hora, minha mãe
que estava num bate-papo muito grande lá com os pais dela, porque fazia muito tempo, né, que não via. Aí começaram a falar. De repente saiu a minha avó, o meu avô e a minha mãe. Eles me encontraram perto do cemitério. Aí chegaram correndo. O que tá fazendo aí, menina? O que tá fazendo aí sozinha, menina? E eu, mãe, foi as meninas. Que menina? Foi as meninas. As meninas me levaram. Que menina? Não tem menina aqui não. Meu Deus do céu, isso é muito perigoso. Aí minha avó falou, traz essa menina pra dentro, traz essa menina, vamos fechar a porta, vamos dormir, porque lá às 6 horas todo mundo já tá tudo dormindo. E os meus avós moravam naquela casa solitária lá, naquele lugar, bem solitário dentro da mata. Aí minha avó falou, traz essa menina pra dentro, vamos fechar a porta. Aí eu fui pra dentro e eles fecharam a porta. Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei lá, mas eu acho que no dia seguinte a gente já foi embora. Foi embora pro Recife. E se não fosse pela minha família, a minha avó, a minha mãe, eu não sei o que teria acontecido, porque as meninas estavam me levando para o cemitério, para trás lá do Sarri Ribanceiro, onde elas supostamente moravam, né? Não que elas fossem mal, mas talvez as meninas quisessem que eu ficasse lá com elas, quem sabe, né? Elas ficavam lá no cemitério, elas estavam no cemitério e queria que eu fosse lá com elas. E essa foi uma coisa que até agora eu não tenho explicação. Por que isso aconteceu? Se a minha mãe tivesse viva, eu perguntava a ela mais detalhes de se alguém morava lá perto da casa da minha avó, por trás, perto do cemitério, se as meninas eram acostumadas a sair à noite para brincar lá fora, que é muito, muito raro, porque de acordo com a minha mãe, não era permitido as meninas sair depois do sol ir, entendeu? Minha mãe falava que no tempo dela as meninas saíam, as meninas entravam para casa às 5 horas da tarde, quando o sol já estava indo embora, se pondo. Não era permitido as meninas ficar à noite lá fora, na serra, no interior, depois do sol se pôr. Não sei hoje em dia nas cidades, mas eu estou a falar aqui em serras, ok? Em serras. E como explicar as roupas, os timões, as batinas das crianças, das meninas? Como explicar essas roupas que no meu tempo já não tinha mais nos anos 70? Como explicar as toucas, as batinas e as meias e os sapatos que a minha mãe dizia que elas usavam naquela época? Até os anos 20, 30 usavam. Como explicar tudo isto? Até hoje eu fico pensando que realmente foi isto. Foram as meninas do passado? Foram elas filhas de fazendeiros? Quando elas morreram, quando elas nasceram, quem sabe elas eram crianças dos anos, das épocas do, do começo do século XIX, não é? Quando elas morreram, como morreram, né? E quem eram elas realmente? Eram elas filhas de colonos ingleses e outros? Porque elas pareciam tão lindas, tão sublime. O rosto delas brilhava na luz da lua. Entendeu? Elas pareciam tão angelicais, as meninas eram lindas. Que eu fiquei mesmerizada por elas. E até hoje eu não sei explicar o que realmente aconteceu naquele dia. Em Bezerros, no interior de Pernambuco. Realmente tudo isso me deixou perplexa. Eu acho que esse lugar guarda, como tantos outros lugares por aí, né? Todos os outros lugares que tem serras, tem mata, guardam muitos segredos, os requisitos e as memórias do passado. Mas hoje em dia eu não acho que as almas ainda vivem por aí, não, elas já se foram. Porque naquele tempo foi os anos 70, 71, 72, foi entre 70 a 72. Eu não lembro-me mais não. Eu acho que foi 71 por aí, 71, isso mesmo.
Foi 71. Foi antes da Copa do Brasil que eles ganharam nos anos 70 e sei lá por aí. Mas não foi naquela época que o Brasil ganhou, foi antes disso. E antes de uma grande cheia que aconteceu em 72 no Recife. Ok? Foi antes disso, então foi 71 o ano. Então, realmente eu gostaria tanto de ver a minha mãe, de falar com ela, perguntar a ela ah, tantas perguntas sobre isso, o que aconteceu comigo naquele dia, quem eram as meninas, se elas sabiam mais sobre bezerros e as pessoas que viviam lá. Tantas perguntas ficaram no ar sem respostas.